Olá pessoal, tudo jóia? Mais um Mapeando o Direito, legal? Estamos aqui estudando Direito Constitucional, esse daqui é mais uma aula sobre controle de constitucionalidade. E na aula de agora nós vamos estudar o que é objeto de controle e parâmetro de controle de constitucionalidade. Bem fácil, bem tranquilo, gente. Então, um objeto de controle, aquilo que estudamos, aquilo que vamos nos debruçar e analisar, aquilo que será controlado. Esse é o objeto do controle. E ele é controlado em relação a algo, em face de algo, o parâmetro ou paradigma de controle de constitucionalidade. Bem simples, não é? Nós teremos normas jurídicas primárias como objeto do controle, aquilo que é controlado, em relação a um parâmetro. Qual o parâmetro? A Constituição Federal. Vamos lá, falar muito rapidamente sobre isso, tá ok, gente? Bem, esse objeto, que é essa norma jurídica primária, esse objeto de controle de constitucionalidade. Ora, são as leis e os atos normativos. Leis e outros atos normativos, desde que normas jurídicas primárias, tá ok? Bem, vamos entender esse vocábulo lei, esse vocábulo ato normativo. É que nós temos por hábito usar a palavra, a expressão lei, num sentido muito amplo. Então nós temos um sentido amplo para a lei. Quando usamos lei em sentido amplo, queremos nos referenciar a qualquer norma jurídica. Por exemplo, a seguinte frase: a Constituição Federal é a lei fundamental de um sistema jurídico positivo. Lei, nesta frase, está no sentido amplo, para dizer o quê? Que a Constituição Federal é uma norma jurídica, a norma jurídica máxima, suprema de um sistema jurídico positivo, tá ok? Então, lei no sentido amplo significa qualquer norma jurídica. Agora, lei no seu sentido restrito é quando nos referenciamos exclusivamente aos três tipos de lei que a Constituição Federal menciona: a lei ordinária, a lei complementar e a lei delegada. Então, tanto a lei no sentido restrito, como os outros atos normativos que estão no artigo 59 da Constituição Federal, que daí poderíamos chamar de lei em sentido amplo, são objeto de controle. Então, além da lei ordinária, complementar e delegada, as emendas constitucionais, as medidas provisórias, os decretos legislativos, resoluções e bem como qualquer norma jurídica primária que tenha as seguintes características. Como é que eu identifico uma norma jurídica primária? Primeiro, ela tem que ter a característica da abstração. O que significa essa característica da abstração? Significa que a norma jurídica primária, ela fala sobre hipóteses, ela descreve hipóteses, não casos concretos. E por descrever hipóteses, ela tem a característica de generalidade, se aplica indistintamente a todos, não a uma pessoa específica. E o mais importante para identificar uma norma jurídica primária, ela tem que ter autonomia em relação a todas as outras normas jurídicas, exceto a Constituição Federal. As normas jurídicas primárias, elas subordinam-se exclusivamente à Constituição Federal, ok? Perfeito? Essas são as normas que são passíveis de controle, são o objeto do controle de constitucionalidade. Beleza, gente? E o parâmetro, o nosso paradigma de controle de constitucionalidade. E o Stuart entrou no quarto para incomodar. A câmera tremeu porque o Stuart entrou no quarto. Olá, chatura. Bem, continuando aqui, o nosso parâmetro para o controle de constitucionalidade. O parâmetro é o que a gente conhece como bloco de constitucionalidade. Opa, alguém aqui veio dar oi para incomodar a nossa aula. Esse daqui é o Stuart. Fica aqui quieto, fica gato. Bem, voltando lá. O nosso parâmetro de constitucionalidade é o nosso bloco de constitucionalidade. Uma expressão muito comum, bem corrente, na jurisprudência, bem como na doutrina constitucional. O que é que forma esse bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade, ele também tem um sentido que é amplo e um sentido que é restrito. O sentido amplo não é o sentido que está mais em vigor, o sentido mais forte na jurisprudência do STF. Por quê? Além do texto da Constituição Federal, abrange também o direito natural, as regras do jusnaturalismo, ou seja, amplia muito o bloco de constitucionalidade.
Atualmente, no Supremo Tribunal Federal, é mais corrente o sentido restrito de bloco de constitucionalidade, que diz que nós temos o texto constitucional e aquilo que pode ser deduzido diretamente da Constituição Federal, ou seja, regras que são implícitas, como, por exemplo, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, que são princípios implícitos na Constituição Federal, mas que não decorrem do justnaturalismo, não decorrem do direito natural, são deduzidas diretamente do texto constitucional. Esse sentido restrito forma o bloco de constitucionalidade, tá ok? Ou seja, o nosso paradigma, o nosso parâmetro de controle de constitucionalidade. Beleza? Bem, especificando esse bloco de constitucionalidade, nós temos o texto da Constituição Federal, do artigo 1º ao artigo 250. Mas não só isso, temos também o ADCT, né, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também servem como paradigma, como parâmetro para o controle de constitucionalidade, e também os tratados de direitos humanos, mas somente aqueles que tenham sido aprovados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, porque daí estes tratados de direitos humanos possuem status de emenda constitucional. Aqui está então o nosso parâmetro, né? O que está ali expresso, bem como aquilo que é implícito, mas que pode ser deduzido diretamente do texto constitucional, do ADCT e dos tratados de direitos humanos que forem equivalentes à emenda constitucional. Nota que não faz parte desse bloco de constitucionalidade as súmulas vinculantes, jurisprudência do STF, o preâmbulo da Constituição Federal. Beleza, gente? Então isso daqui é o nosso objeto e o nosso parâmetro de controle de constitucionalidade. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.